Então, muito boa noite a todos que estão connosco. Vamos fazer mais uma sessão on-live sobre um tema específico de oftalmologia, em termos de esclarecimento às pessoas de uma patologia que tem sido cada vez mais frequente. Afeta fundamentalmente gente nova. E existem hoje em dia opções terapêuticas, é preciso diagnosticar mais cedo. E, portanto, em relação a esse tipo de questões, todas as pessoas, agradecemos a todos os que nesta noite de sexta-feira estão connosco. Nós temos aqui, somos 4 pessoas que se dedicam a esta patologia: a professora Maria João Quadrado, a professora Andrea Rosa e o doutor João Gil, todos aqui da Unidade de Oftalmologia de Coimbra, também trabalhamos no Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, e vamos falar sobre o keratoconano. O Dia Mundial do Keratoconano foi ontem, não fizemos ontem, fazemos hoje, mas achamos que é importante haver alguma sessão de esclarecimento. Nós vamos responder a todas as perguntas que os fizerem. Se não respondermos, vamos demorar 1 hora só, para não ser demasiadamente extenso, mas responderemos a todas as pessoas que fizerem perguntas. Vamos responder a todas as pessoas, se não houver tempo nesta hora de sessão ao vivo e de intercomunicação. Portanto, qualquer pessoa que queira fazer uma pergunta, já temos aqui algumas, façam-na por escrito e nós vamos responder ao longo desta sessão. E a primeira pergunta é em relação ao keratoconano, portanto, no norte chamam ceratocone, isto tem a ver com a origem grego-latina da terminologia, mas eu perguntava, em primeiro, em termos, à professora Maria João, como é que uma pessoa com keratoconano, como é que ela vê? O que é que ela vê, ou o que é que deixa de ver, como é que ela vê? Professora Maria João, faz favor. Antes de mais, muito boa noite a todos e, tal como a professora Murta, queria agradecer a vossa presença. Eu sei que gostam muito de nos ver e, na realidade, no ano passado fizemos a iniciativa para comemorar o Dia Nacional do Keratoconano, que se comemora no dia 10 de novembro. Foi um grande sucesso e a pedido também de muitos, decidiu-se fazer uma nova sessão de perguntas sobre o keratoconano. Eu acho que, talvez, antes ou fazendo parte um bocadinho da resposta que vem aí, definir o que é que acontece no keratoconano. O keratoconano é fundamentalmente uma distorção da córnea. A córnea é a parte da frente do olho, que deve ser perfeitamente regular, deixa de o ser, em determinadas zonas é irregular, de maneira que os raios luminosos entram de forma diferente de um lado e do outro do olho, e o foco lá atrás é em focos diferentes. Portanto, isso condiciona que a pessoa, ao ver, em vez de ver uma coisa que está definida, acaba por ver uma imagem que traz um arrastamento na imagem, acaba por ver aquilo que nós chamamos uma imagem fantasma. E a distorção pode ser de tal ordem que, inclusive, até pode criar uma dupla imagem e criar uma diplopia. Evidente que isto é altamente dependente dos graus, porque pode, na realidade, evoluir diferente de pessoa para pessoa, inclusive até de olho para olho, e atingindo uma evolução grande, atingindo determinados graus, na realidade acaba por ser extremamente incapacitante. Imaginem o que é estar a conduzir à noite e em vez de ver os 2 faróis de um carro, acabarmos por ver 4. Portanto, isto numa autoestrada dá, por exemplo, uma grande incapacidade. Já agora, Maria João, uma coisa importante, tentar explicar às pessoas o que é portanto, esta dupla imagem que nós chamamos de diplopia. Ela pode ser monocular ou pode ser binocular, tem um sentido completamente diferente. Precisamente. Se desse em 30 segundos explicar o que é. As causas são diferentes. A diplopia binocular quer dizer que acontece quando estamos a ver com os 2 olhos. Portanto, os 2 olhos não estão alinhados para verem a mesma imagem. Portanto, um deles há de estar desalinhado e acaba por ver 2 esferográficas, 2 portas. Portanto, por norma, a situação é de causa cerebral, algum traumatismo, alguma lesão cerebral, um tumor que pode estar a condicionar isso. Portanto, é de causa neurológica.
A diplopia monocular acontece quando estamos a ver só com o olho, que na realidade no ceratocone pode acontecer, nas situações em que o ceratocone teve uma evolução grande, a distorção é grande, o astigmatismo é grande e acaba por ver duas imagens. É evidente que esta diplopia monocular é de causa oftalmológica sempre, e pode ter outras causas, nomeadamente a catarata. A catarata é uma opacificação do cristalino. O cristalino é uma lente intraocular que nós temos, que é transparente, que tem determinado número de dioptrias, permite ao olho humano ver a todas as distâncias, aí ele tem a capacidade de acomodação, de ver ao longe, ver na parte intermédia e ver ao perto. O que acontece é que, por norma, a partir de determinada altura, embora possa acontecer também situações traumáticas em determinadas doenças gerais, a partir de determinada idade, o cristalino pode começar a alterar a transparência, pode começar a ficar opaco. E ao ficar opaco, pode também haver distorção, digamos assim, na entrada dos raios luminosos a nível do globo ocular e entrarem de forma diferente e também dar uma diplopia. Depois há outros casos mais raros, como o descolamento da retina. Mas, na realidade, a diplopia monocular é sempre de causa oftalmológica. A binocular. Em termos práticos, as pessoas terem noção de que se virem duas imagens e se taparem um olho e uma da imagem desaparecer, quer dizer que é binocular. Se taparem um olho e continuarem a ver imagens, a causa é a maior parte das vezes, ou quase sempre, e essa é a diplopia relacionada com alterações em termos da condução dos raios luminosos até à retina. Eu pedi agora à professora Andreia fazer uma pergunta muito importante em termos de informação, que é o ceratocone, porque isto é capital, porque ele aparece numa faixa etária que a professora Andreia vai falar, e quando é que aparece o ceratocone, como é que ele evolui, quais são as doenças que muitas vezes estão associadas ao ceratocone, o que é que não se deve fazer para que haja evolução do ceratocone. O ceratocone pode evoluir, pode não evoluir, pode evoluir pouco, pode evoluir muito, e ela que nos fala um bocadinho em relação a isso. Está bem? Sim, sim. Boa noite a todos também, com muito gosto que estou aqui. O ceratocone pode dar a tal diplopia que a professora Maria João e a professora Murta falaram, mas não podemos esquecer que nas fases iniciais há muitas vezes apenas um aumento da miopia, um aumento do astigmatismo e alguma dificuldade em ver os objetos com nitidez, apesar de não haver uma duplicação franca da imagem. É claro que com o avançar da doença existe a imagem dupla, tripla, às vezes até existem várias imagens sucessivas e com agravamento à noite, o que tem a ver com o tamanho da pupila e o aumento da dispersão da luz que ocorre com o aumento da pupila, com o entardecer, com a diminuição da luz. Mas o ceratocone, nas idades em que nos interessa mais diagnosticar, que é nas idades mais jovens, ou seja, aí a partir dos 12 anos, na adolescência ou adulto jovem, tem sintomas mais ligeiros e pode ser apenas o tal aumento da miopia e do astigmatismo. É nessas idades que tem mais interesse diagnosticar, quanto mais cedo melhor, porque existe tratamento preventivo. Em relação ao que não se deve fazer e às doenças associadas, nós sabemos que, para além da história familiar, que é frequente haver história na família de outras pessoas com ceratocone ou com história de transplantes, de cirurgia já por dificuldades de visão, existe também o problema do prurido, do coçar os olhos. E se esta sessão não servir para mais nada, que sirva só para que quem coça os olhos, no fundo, tendo ou não tendo ceratocone, não o faça, porque nós sabemos que é um fator de risco independente, praticamente, para desenvolver e para progredir a doença. Está associado a alergias. Sabemos que existem causas alérgicas, várias doenças alérgicas que aumentam a necessidade de esfregar os olhos, mas existe tratamento para essas doenças, para as alergias, nomeadamente oculares, e é um hábito que há de evitar. No fundo, temos que pensar que uma pessoa com ceratocone tem uma estrutura mais frágil, tem um colagênio mais propenso a deformar e com menor rigidez. E que qualquer traumatismo sobre a córnea pode fazer com que haja
uma maior deformação das fibras de colagênio e, consequentemente, um aumento do ceratocone, da miopia e do astigmatismo. Depois há outros fatores que não se podem controlar. Nós sabemos que há alterações de estados hormonais, nomeadamente das mulheres, a gravidez, que também faz piorar o ceratocone, mas são fatores independentes, e também sabemos que certas doenças genéticas, como a trissomia 21, que também têm maior tendência para desenvolver ceratocone. Mas um fator modificável é este, professor Mota. Não sei se era bem isso que estava a perguntar, mas é um fator importante. Okay. Portanto, em termos de resumo, em 10 segundos, o ceratocone é uma doença evolutiva, pode ser mais rápida ou menos rápida. É importante fazer o diagnóstico precoce, é importante, portanto, estão a ver que é numa idade de uma adolescência precoce, 10, 11, 12 anos, e que normalmente tem um tempo de evolução que, a partir dos 35 anos, só evolui, efetivamente, nos coçadores de olho. Portanto, nos indivíduos que têm alergias, raramente evolui. Agora, portanto, se é uma doença evolutiva, e agora pedi aqui ao Dr. João Gila a colaboração dele, se é uma doença, porque de antes estávamos cingidos a óculos, portanto, e é importante saber isso, é que isto é corrigido com uma fase inicial, mas depois os jogos já não corrigem porque está um astigmatismo irregular. E, portanto, os jogos só corrigem um astigmatismo que é regular. Portanto, há alguma coisa, se isto está a evoluir, e nós detectamos a evolução e temos métodos para detectar a evolução, de o Dr. Gil primeiro dizer, efetivamente, ou informar-nos o que é que a gente pode fazer em termos de métodos para fazer a avaliação seriada e ver se está a evoluir ou não, e se podemos parar a evolução desta situação, precisamente para que não avançar para fases mais graves e diminuição de visão mais acentuada. Dr. João Gil. Obrigado, boa noite a todos também, e obrigado pela presença de todos lá em casa. Esta, se calhar, até é capaz de ser a pergunta, eu não sei se é a pergunta mais importante, mas é se calhar a pergunta que nos tem surgido mais interesse do ponto de vista médico nos últimos anos, porque o ceratocone é uma doença progressiva, uma doença degenerativa, portanto a pessoa tem esta suscetibilidade, tem esta fragilidade na sua córnea e ela paulatinamente vai deformando com o tempo e em função dessa deformação vamos ter uma degradação da visão. E, classicamente, o que nós tínhamos ao nosso dispor, no fundo, feito o diagnóstico destes doentes, era tentar segui-los para perceber qual era a história natural da doença e tentar perceber até que ponto é que a doença iria deteriorar. Desde mais ou menos do início do século XX, portanto, os primeiros artigos são de 2003, que surgiu uma técnica cirúrgica que hoje em dia é a técnica mais utilizada em todo o mundo, que é o cross-linking, que no fundo, pela primeira vez, permitiu-nos alterar a história natural desta doença. Portanto, passámos de uma doença que era inevitavelmente degenerativa e, no fundo, o que nós fazíamos era observar essa degeneração e tentar acompanhar o doente ao longo da história dessa deterioração da visão, para um paradigma em que agora conseguimos intervir e conseguimos atuar na história dessa doença. Portanto, geralmente, as histórias dos doentes que nos surgem pegando um bocadinho naquilo que também foi dito, são estes doentes jovens que de repente notaram que têm uma baixa de visão, que de repente notaram que a correção com óculos, mesmo com óculos não conseguem ver bem, ou que mesmo com óculos estão sempre a trocar de óculos e temos esta deterioração da visão para além daquilo que é normal, e é importante aí é fazer o diagnóstico. E muitas vezes nós falamos que a idade do diagnóstico é a idade de jovens, de adolescentes ou de jovens adultos, mas muitas vezes a idade do diagnóstico não é a idade do início da doença e se formos puxar um bocadinho para trás, os doentes já manifestam essas queixas há bastante tempo. Portanto, o importante é mesmo estar alerta e conseguirmos fazer o diagnóstico quando há esta alteração da visão. Porque feito o diagnóstico, depois podemos fazer um acompanhamento muito mais direcionado. E esse acompanhamento direcionado significa que nós vamos conseguir acompanhar o formato da córnea ao longo tempo, perceber se existe efetivamente uma deformação nesse formato que seja para além daquilo que é normal, se é uma deformação patológica, e havendo uma deformação patológica e verificando-se que existe uma progressão da doença, nós hoje em dia podemos parar essa progressão da doença e, obviamente, como médicos, e para o lado do doente também, essa é a nossa preocupação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí fora, ou seja, é permitir, em primeiro lugar, controlar uma doença que é progressiva e depois, eventualmente, pensar no que é que podemos fazer mais em termos de melhoria da visão. Mas o importante mesmo é estar alerta, fazer o diagnóstico
e a partir do diagnóstico podermos parar a progressão da doença. Mas já agora, João Gil, o cross-linking serve para parar, mas não serve para melhorar a visão, verdade? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Exatamente, ou seja, as pessoas que têm ceratocone têm uma córnea mais frágil do que aquilo que deviam, e em função dessa fragilidade ela vai deformando com o tempo. O que o cross-linking faz é devolver a resistência à estrutura da córnea, é tornar uma córnea que era frágil uma córnea com a rigidez que ela deve ter. E ao permitir devolver esta rigidez à córnea, para a progressão da doença. E isto, enfim, é uma conquista extraordinária no campo dessa doença, e é aquilo que nós vamos conseguir em grande parte dos doentes que nós vamos submeter a cross-linking, e é com esse propósito que vamos fazer o cross-linking. Com o passar dos anos e à medida que a técnica foi evoluindo, hoje em dia existem algumas modalidades em que podemos melhorar a visão dos doentes utilizando o cross-linking, mas a nossa preocupação continua a ser parar a progressão, a devolver a resistência estrutural à córnea. Ok. Uma coisa, portanto, paramos a evolução. Antes disso, Maria João, só para dar uma informação às pessoas, é que existem, as pessoas não sabem, mas o ceratocone não existe só numa forma. Portanto, existem diversas formas de ceratocone. Existe a ceratocone com formas diversas, portanto, existem uma série de classificações do ceratocone. E antes existia um tratamento de cross-linking que era mais ou menos generalizado. E hoje em dia existe tratamentos de cross-linking que são personalizados. Queres falar um bocadinho disso? Sim, e um bocadinho no seguimento do que o João estava a dizer. Na realidade, o cross-linking é uma técnica que já tem uma série de anos e já está bem estabelecidos os resultados. Na realidade, ela consegue estabilizar o ceratocone, mas ultimamente foi-se mais além. Na realidade, a distorção da córnea no ceratocone está localizado a determinada zona. Portanto, ultimamente surgiram aparelhos de crosslink ou instrumentos em que nós basicamente vamos fazer o tratamento só em determinadas zonas. E isso, na realidade, é uma melhoria substancial no tratamento do crosslinking. O tratamento para a recuperação da visão, também há situações em que eventualmente se associa o laser excimer para corrigir determinados efeitos coativos que se associa ao crosslinking, que pode melhorar um pouco a visão também. Ok. Há aqui uma pergunta que podemos aproveitar para não andarmos para trás e para a frente. A Teresa pergunta-nos a partir de que idade começa o ceratocone a estabilizar. Quer dizer, isto é imprevisível, porque há ceratocones que avançam, foi o que a gente disse, que vão avançando 10, 15, 20 anos. O efeito biomecânico de esfregar agrava-os, portanto, é como digo, a partir dos 35 anos a possibilidade do ceratocone avançar é muito mais diminuta, só evidentemente naqueles indivíduos que coçam os olhos, e portanto é imprevisível a evolução. Portanto, se apanharmos um miúdo com ceratocone, nós não podemos dizer, é evidente que passado um ano fazemos uma topografia, está estável, não podemos dizer que está completamente estável. Este miúdo tem de ser controlado anualmente em relação à evolução. E às vezes mais cedo. Agora, às vezes mais cedo, depende da idade. Como é que o ceratocone já está diagnosticado numa fase mais avançada. Ok. A Andreia é o seguinte, o ceratocone estabilizou, portanto, ou melhor, aparentemente está estabilizado, o miúdo tem 17, 18, 19 anos, tem uma baixa de visão, portanto ele estabilizou, mas não quer dizer que a visão tenha sido recuperada, e portanto ele estabilizou, há alguma possibilidade de lhe subir a visão, porque com óculos não se consegue, primeira coisa, a maior parte das vezes. Há alguma possibilidade de subir a visão a estes doentes, ou quais são as alternativas de subir a visão a estes doentes que estão numa idade capital, final do liceu, universidade, no início da vida profissional, quais são as alternativas que existem antes de avançarmos para situações mais complicadas que falaremos dela a seguir. É para mim, professor, está a pergunta? Ok. Então, se calhar pego também na pergunta do Miguel, temos uma pergunta, o Miguel pergunta em ceratocone diagnosticado há 20 anos e que usa lentes de contacto híbridas. Então, numa situação que esteja estável e que a visão não esteja boa, nós podemos, como o Miguel está a referir, prescrever lentes de contacto. São lentes de contacto especiais, próprias para ceratocone,
que vão melhorar a visão. E isso é sempre um tratamento, uma possibilidade. Depois temos também a hipótese de colocar anéis. Os anéis são segmentos de anel, não é um anel inteiro, é um segmento de anel que é colocado na córnea, com o auxílio geralmente de um laser, e que vai ajudar também a melhorar a forma da córnea e a corrigir o astigmatismo, o descentramento. Mas também importa referir que quando nós fazemos crosslinking, existem maneiras de fazê-lo de forma a melhorar a visão. E o que é desejável hoje em dia, acho que tendo essa possibilidade, é optar por essa, é ao mesmo tempo que se estabiliza, também procurar regularizar a córnea. Existem protocolos em que a própria luz é emitida de forma diferente consoante a região da córnea que queiramos tratar, e se tem um ceratocone em cima, nós vamos fazer incidir mais a luz nessa parte do cone e menos na zona à volta, de forma a regularizar. Existe também a possibilidade de associar com lasers, como a professora João referiu, e de associar também com anéis. Portanto, tanto estável, tendo uma má visão, há várias hipóteses antes de tratamentos mais drásticos, como os transplantes de córnea. Portanto, no fundo, qual é a técnica que se escolhe? Depende um pouco. Se temos claramente um caso a progredir e em que queremos estabilizar, então vamos fazer um tratamento de crosslinking, e se a visão for baixa, associamos alguma forma de melhorar. Quer seja laser, quer seja só o crosslinking guiado por topografia, como temos aqui, em que já obtemos muito bons resultados apenas tratando com maior intensidade a zona da córnea mais frágil e deixando ficar a córnea relativamente saudável com uma dose menor, ou associar outros procedimentos. Mas o objetivo deve ser tentar sempre que possível juntar as duas coisas, a estabilização, mas também melhorar a superfície, porque lá está, como a pessoa que estava a dizer, se estabilizou, mas a pessoa não vê também, não resolvemos o problema. Em relação, só para complementar e para informar as pessoas, a introdução de anéis, os anéis são colocados de acordo com o grau de ceratocone, que tipo de ceratocone que é, portanto isto não é introduzido o anel de uma forma, podem ser introduzido um ou dois, de tamanhos diferentes, etc. E há duas maneiras de fazer, portanto, em relação a isso. E era também, André, falar um pouco, só para complementar em relação a isso, quer dizer, tanto a introdução do anel tem de ser numa determinada área, portanto, numa determinada, com um diâmetro, e portanto existe uma técnica manual e outra técnica que não é manual. Se quiseres falar 15 segundos ou 30 segundos sobre isso, para as pessoas informarem-se em relação a isso, e se dá, qual é que dá melhores resultados? Os anéis, isto no fundo é o mesmo que o LASIK. Acho que já não faz sentido falar em anéis sem ser com laser femtosegundo, tal como não faz sentido falar em LASIK sem ser com laser femtosegundo. Existem tecnologias boas e elas devem ser usadas. Para garantir que o anel fica na espessura adequada, no local que se quer e que não há um traumatismo exagerado da córnea, o anel preferencialmente deve ser colocado desenhando o túnel a laser e depois colocá-lo na profundidade desejada. Anteriormente eram colocados com dissetores de metal que se baseavam na criação de um vácuo e depois na criação de um túnel com uma lâmina de metal, mas aí tem a maior probabilidade do anel ficar ou muito superficial ou muito profundo ou fazer trajetos irregulares. Por isso, eu acho que existem as duas formas, mas nós já nem fazemos, já nem me lembro sobre isso, já nem usamos. Mas há sítios onde fazem sem femtosegundo, era por isso que as pessoas terem informação em relação a isso, porque sim. É diferente do feito com femtosegundo, em que o grau de precisão é completamente diferente. Antes de passarmos um bocadinho em relação a outros tipos de tratamentos, há uma pergunta que muitas pessoas nos fazem. Eu tenho ceratocone, os meus filhos não têm ceratocone, e portanto, João Gil, queres falar um pouco em relação, antes de passarmos às técnicas terapêuticas, porque antes não havia nem crosslinking, nem havia anéis. Estamos a falar há 20 anos. Não, é realmente uma pergunta que é feita muitas vezes, e é uma pergunta que é feita muitas vezes com sentido, porque, efetivamente, existe um risco familiar aumentado quando existem familiares diretos com ceratocone. E esse risco aumenta quanto mais próximo for o familiar. Obviamente é diferente se for um pai ou uma mãe que tem ceratocone do que se for um tio-avô muito lá para trás. Muitas vezes, quando nós falamos em doenças que passam de familiares, nós estamos a pensar
no que nós chamamos de doenças monogénicas, em que a pessoa tem, a doença é definida por um gene, esse gene necessariamente passa do pai para a mãe, passa do pai ou da mãe para o filho, e necessariamente a pessoa vai ter essa doença. O ceratocone não é uma dessas doenças monogénicas, ou seja, não é definida por um gene que necessariamente vai passar de pai para filho. É o que nós chamamos de uma doença multifatorial, ou seja, existe uma suscetibilidade genética que predispõe a pessoa mais do que outra pessoa que não tenha essa predisposição genética a poder ter essa doença, mas essa predisposição genética depois vai sofrer a influência de uma série de fatores, que podem ser fatores que são o sítio onde a pessoa vive, a dieta que a pessoa fez ao longo da vida, se teve ou não alergias, se coçou muito os olhos ou não ao longo da vida, e tudo isso vai interferir. Portanto, a mensagem que temos de passar é, obviamente, se existem casos positivos na família, o risco é francamente aumentado, e é francamente aumentado ao ponto de fazer sentido fazer um rastreio ativo e procurar a doença, mas do ponto de vista de probabilidades, tendo em conta que é uma doença que acaba por não ser uma doença tão frequente assim na população em geral, mesmo que a pessoa tenha alguém na família, não é certo que venha a ter, a doença, vale a pena investigar, vale a pena andar em cima do assunto, mas não vale a pena andar demasiado ansioso sobre isso, porque provavelmente até não vai ter a doença e os filhos vão levar uma vida saudável a vida toda. Portanto, o cross-linking conseguiu parar a doença, temos os anéis, a visão não subiu, isso pode acontecer, ou o ceratocone já foi apanhado numa situação muito que já passou, está completamente distorcido, porque o ceratocone pode levar a situações de opacificação da córnea, portanto, na parte central. Até pode haver uma coisa que se chama, portanto, hidrópsia, que é uma ruptura de uma parte da córnea e a córnea fica toda branca. E, portanto, nessa altura, obviamente que estas técnicas já não dão, é por isso que o diagnóstico precoce é muitíssimo importante. Portanto, e apanhar isto em gente quanto mais nova, melhor em relação a isso. E, portanto, quando já não existem essas, portanto, temos de passar à fase seguinte, passamos ao transplante, que obviamente era o que se utilizava de antes. E queria que a Maria João nos dissesse um bocadinho técnicas de transplante em relação ao ceratocone, e depois falámos um bocadinho, porque há milhares de pessoas, de antes era a principal causa de transplante. Hoje em dia não é. E não é precisamente por causa disto, é porque a gente para os ceratocones muito antes de chegarem ao transplante, porque antes não tínhamos nada disto. E, portanto, quais são as técnicas, para falarmos um bocadinho de transplante e das pessoas não ficarem, qual é as percentagens de rejeição, etc. Portanto, se quiseres falar um bocadinho sobre isso. Na realidade, pegando um bocadinho nestes tratamentos todos, na realidade, o ceratocone, porque eu às vezes faço transplantes há muitos anos, quando comecei a fazer, na realidade fazia muitos transplantes de ceratocone, e hoje em dia, graças a Deus e devido a tudo isto que temos estado a falar, dos tratamentos de estabilização, o ceratocone deixou de ser a causa principal para o transplante de córnea. O ceratocone, nós neste momento, em termos de transplante de córnea, temos a possibilidade de transplantar basicamente a camada que está afetada. O ceratocone, a córnea tem uma determinada espessura, que é cerca de 500 micras, meio milímetro, e o ceratocone basicamente acaba por afetar a parte mais anterior da córnea, mais à frente. Portanto, a camada posterior, ou o endotélio, as células endoteliais, estão boas, portanto, nós tendemos a preservar esse endotélio. Portanto, podemos só fazer o transplante de lamelar anterior. Portanto, basicamente retirar a camada anterior que está normal, até à profundidade, até poucos micras, deixar os poucos micras do endotélio e transplantar só essa camada. Antes, o que se fazia era, na verdade, a transplantação total. É importante essa técnica versus o transplante penetrante. Isso chama-se DAL. Não ouvi, pergunta. Porquê é que essa técnica é tão importante quando se consegue fazer? Porque é uma técnica muito mais difícil, muito mais demorada. Imprevisível. Porque é que ela é mais importante de fazer quando a conseguimos fazer versus o transplante total? Portanto, este transplante lamelar anterior, eu costumo dizer que é a técnica mais difícil
da cirurgia, para mim, porque ainda por cima tem uma certa imprevisibilidade, porque nós, na realidade, estamos a fazer a trepanação, estamos a fazer a abertura e a lamela que deixamos é tão fininha que muitas vezes temos o risco de perfurar e ter que transformar um transplante penetrante. A vantagem do transplante lamelar é que, na realidade, vamos preservar, para já não entramos dentro do olho, portanto, a própria técnica cirúrgica, há um tempo operatório que não existe, enquanto no transplante total nós temos que fazer uma abertura de 8 milímetros, há uma altura da cirurgia em que estamos completamente com o olho aberto, com todas as complicações ou riscos, digamos assim, que podem existir. Portanto, logo aí é uma vantagem. E depois, na realidade, ao preservar o endotélio ou não estarmos a transplantar o endotélio de um doador, o risco de rejeitar é menor. Em termos de resultados visuais, é praticamente o mesmo, digamos assim. A recuperação da acuidade da visão num transplante total e num transplante lamelar anterior é praticamente a mesma coisa, evolui praticamente da mesma maneira. Na realidade, nós também temos que fazer uma sutura, tanto num como no outro, e todos os condicionalismos relacionados com a presença das suturas e eu ter que retirar pontos para a recuperação da acuidade visual é praticamente o mesmo. Mas basicamente em termos de rejeição, diminuímos substancialmente o risco de rejeição. Quero referir também que os transplantes de córnea, em termos de transplantes do nosso organismo, é que ele tem menos risco de rejeitar. Na realidade, a córnea é avascular, não tem vasos. Não tendo vasos, basicamente também os mecanismos, digamos, têm um privilégio imunológico, portanto, em termos de reação do nosso organismo em relação a um órgão externo, a um tecido externo, a nossa reação é muito pouca, portanto, o risco de rejeitarmos um transplante de córnea é relativamente baixo. E evidente que os doentes, quando chegam a essa situação, e nós lhe falamos do transplante, é sempre uma pergunta que colocam: e o risco de rejeitar? O risco de rejeitar é relativamente baixo, e quando tem que se fazer, tem que se fazer. E aliás, os episódios de rejeição nestes transplantes, se detectados atempadamente, nós conseguimos revertê-los em cerca de 90% das situações, sem ter que muitas vezes avançar para um segundo transplante. E Andreia, uma pessoa faz um transplante e é logo, há duas coisas que as pessoas perguntam imediatamente. Para já também se pode fazer transplantes com laser feito ao segundo. Não tem, os resultados são variáveis em função aos estudos, da mesma maneira que se faz o feito ao segundo para os anéis, se faz o feito ao segundo para o LASIK, para a miopia, para o astigmatismo, mas é o tempo de recuperação dos doentes. Quer dizer, as perguntas, então, quanto tempo é que eu vou ficar aqui a patinar em termos de visão? Quer dizer, quando é que vai recuperar a visão? Quais são os condicionantes da recuperação de visão? Portanto, como sabemos, a cicatrização na córnea é muito lenta e, portanto, se quisesses falar um bocadinho disso em termos de informação, porque há aqui uma série de perguntas que perguntam nesse sentido. O transplante de córnea tem uma recuperação lenta e as vantagens que tem em termos de não ter rejeição por ser avascular também é uma desvantagem em termos de cicatrização porque é mais lento. É avascular, por um lado, é bom porque não há comprimidos, não há aquela medicação toda sistémica que é necessária para evitar a rejeição, mas pelo mesmo motivo, um transplante de córnea ao fim do mês não está minimamente estável, nem se pode tirar pontos. Então, nós só começamos a tirar pontos para melhorar a visão a partir dos 4 meses. Portanto, até lá, a visão provavelmente não vai ser boa. Às vezes acontece que até se faz o transplante e até se tem logo um muito bom resultado. Mas o melhor é não contar com isso, é contar que a pessoa faz o transplante, pode melhorar um bocadinho a visão, mas não é de forma nenhuma o resultado definitivo. E isso às vezes é um bocadinho frustrante. As pessoas, claro, fazem o transplante, querem ver bem no dia seguinte, mas não funciona assim. Então, tem uma recuperação lenta, que também tem a ver com a certa vantagem que tem pelo facto de ser um tecido que também tem menor probabilidade de rejeitar por não ter vasos. Depois, o processo de remoção dos pontos e a recuperação da visão também é lento, mas os resultados são bons e a partir daí do 4º mês já se consegue começar que melhora. Também vai depender se é um transplante total ou se é um transplante parcial.
Nós aqui estamos a falar só de transplantes no caso do queratocone, mas também não quer dizer que os transplantes são todos dentes, porque há transplantes lamelares para outro tipo de doenças, cuja recuperação é muito mais rápida e é outro tipo de doenças. No que diz respeito ao queratocone, realmente não é uma recuperação rápida. O laser femtosegundo é usado essencialmente em dois aspectos. Por um lado, para fazer a trepanação, ou seja, para cortar a córnea, pode ser cortada com um femtosegundo, poderá ser um pouco mais estável, e também pode ser utilizado para fazer um trajeto quando podemos fazer a tal cirurgia lamelar, o tal DALT, que a professora Marijão falou. Ao contrário dos anéis, em que claramente o laser femtosegundo é imbatível em comparação com outro tipo de técnicas de introdução dos anéis, aqui o femtosegundo nos transplantes não faz uma diferença tão significativa como nas outras patologias de que falámos. Ok. As pessoas falam aqui muito, porque vejo aqui algumas questões de pessoas já... Perguntas. Sim, de questões, de perguntas de pessoas com 40, 50 anos, fizeram transplante ou têm queratocone e usam lentes esclerais. E usam lentes que são, porque antes só havia as lentes semi-rígidas. E hoje em dia existe uma panóplia enorme em termos de lentes de contacto. Queres falar um bocadinho sobre isso, João? Portanto, quer em termos de pós-transplante, porque as lentes hidrófilas, as moles, não são a melhor opção em relação a isso, mas em termos da possibilidade de pessoas, quer com queratocones mais precoces, em que o anel não resolveu a visão na totalidade ou numa grande parte, quer em transplantes com astigmatismos elevados, evidentemente as lentes de contacto são uma opção. Queres falar um pouco em relação a isso? Efetivamente, as lentes de contacto são uma mais-valia extraordinária nesta doença. Nós, se calhar, muitas vezes, em termos de tratamentos e de terapêuticas que propomos, acabamos por nos focar muito na questão das cirurgias ou até do cross-linking, porque, objetivamente, a nossa preocupação é parar a progressão, mas, se calhar, do lado do doente, a preocupação é melhorar a visão, okay? É fazer a sua vida com a melhor visão possível. E muitas vezes estes são doentes que, inclusive, chegam até nós porque não conseguem ter uma boa visão com óculos. E se pensarmos que a diminuição de visão no queratocone é causada pela deformação, pela distorção do formato da córnea, é mais ou menos intuitivo perceber que uma lente de óculos que tem um raio, que tem uma certa curvatura que é estável, que é igual, não vai conseguir compensar uma córnea que é irregular. Por outro lado, uma lente de contacto, que vai estar em contacto com a superfície da córnea, que vai encostar nessa superfície irregular, aí sim vamos conseguir passar de uma superfície irregular para uma superfície regular. Para este efeito, as lentes que as pessoas chamam as lentes moles, as lentes hidrófilas, não funcionam assim tão bem, porque uma lente que é mole vai adaptar em cima de uma superfície irregular e vai manter essa superfície irregular. Portanto, nós queremos oferecer uma nova superfície a este olho, queremos fornecer uma regularidade que ele não tem, e isso vamos consegui-lo através de uma lente com alguma rigidez. Antigamente isto significava o que nós chamamos as lentes rígidas gás permeáveis, são aquelas, as pessoas chamam semi-rígidas, que eram aquelas lentes pequenininhas, rígidas, que assentavam no cimo da córnea. Muitas vezes estas lentes eram ou difíceis de adaptar ou difíceis da parte dos doentes de tolerar, porque eram lentes que iam assentar mesmo no cimo de uma córnea que era irregular, e muitas vezes era difícil que elas se mantivessem lá ou que oferecessem uma boa visão. Ao longo dos anos, isso é um campo que continua em expansão imensa, e que diria, quase todos os anos aparecem formatos novos de lentes e marcas novas de lentes e geometrias novas de lentes. Existem muito mais variedade de lentes e, sobretudo, hoje em dia existem lentes que fazem uma espécie de bypass a esta zona mais deformada, mais em cone da córnea, e que vão assentar ou na zona mais periférica da córnea ou na esclera, que é a parte branca do olho. Portanto, são lentes que permitem fugir um bocadinho da parte doente da córnea, da parte doente do olho, assentar numa parte mais saudável e devolver uma regularidade que o olho não tem, e dessa forma devolver uma capacidade de visão que o olho não tem. Isto é importante não só porque permite, obviamente, uma melhoria da qualidade de vida dos doentes no imediato, mas também porque permite, muitas vezes, evitar outras cirurgias. Portanto,
Para além da monitorização em termos da progressão, depois é importante perceber o que é que se pode fazer em termos de melhoria da visão, e muitas vezes isso significa lentes de contacto, e hoje em dia há tanta variedade e tanta, enfim, tantas possibilidades em termos de lentes de contacto, que eu diria que para um doente que seja bom candidato é quase impossível não encontrar uma lente que vai melhorar a visão desse doente. Ok. Portanto, já passámos pelas diversas fases de tratamento. Portanto, no doente com transplante, e portanto é a última fase em termos de tratamento, a gente pode rejeitar, se rejeitar pode-se fazer novo transplante, mas são doentes que, portanto, têm de fazer, e a professora Andréia falou nisso, que tem de se fazer tratamento tópico, muitas vezes com corticoides, muitas vezes não, com corticoides sempre, antibióticos e depois corticoides, com anti-inflamatórios, e há diversos tipos de anti-inflamatórios, com anti-hipertensores, porque os corticoides podem levar a um aumento da tensão arterial, da tensão ocular. Mas a pergunta que faço é, portanto, são pessoas que quando chegam, muitas vezes mais precocemente do que as outras, desenvolvem catarata. E já fizeram aqui também duas perguntas em relação a isso. Se quando desenvolvem catarata, se é possível fazer num doente que tenha um transplante uma catarata. Porque desenvolvem mais precocemente, porque os corticoides, portanto a cortisona tópica, gotas, e a geral também, leva ao desenvolvimento de cataratas que são típicas, a maior parte das vezes, são subcapsulares posteriores. E, portanto, é possível ou tem alguma coisa a ver com outra, impossibilita fazer a catarata num doente que tenha um transplante, de córnea? Maria João. Não, aliás, na realidade, como o professor Murta disse, a catarata é muito frequente nestes doentes. É frequente porque, na realidade, o próprio transplante é uma situação... Mas não, quer dizer, não se pode fazer ou pode-se fazer? Pode-se fazer. Okay. Pode e tem de se fazer. É a única forma. Se melhorarmos a visão com o transplante e depois o doente tem uma catarata, tem uma perda da visão novamente. Portanto, temos que a resolver. Portanto, tem que se resolver, tem que se operar. E deve-se operar, como é lógico. Aliás, muitas vezes, portanto, na cirurgia, o que é que a cirurgia da catarata consiste? Tal como nas outras cataratas, a catarata das pessoas um pouco mais idosas, basicamente nós retiramos o cristalino opacificado e vamos substituir por uma lente graduada. Por vezes, o facto do doente apresentar uma catarata até de certa forma nos ajuda, entre aspas, a corrigir os defeitos refrativos residuais deixados pelo transplante. Nós, quando fazemos o transplante, a graduação com que o doente fica não é muito previsível. Nós temos alguma noção, mas o doente pode ficar com astigmatismo. Aliás, a complicação mais frequente do transplante é o astigmatismo. Pode ficar com 3, 4 dioptrias, pode ficar também com uma miopia. E nós, no momento em que estamos a fazer a catarata, retiramos a catarata, retiramos o cristalino e calculamos a lente. Isto significa para fazer a correção daquele defeito refrativo naquele doente. Portanto, pode-se operar a catarata e deve-se operar a catarata. E agora uma questão que é atual e que todas as pessoas, mas muitas pessoas que têm catarata fazem. Aqui a professora Andréia. Hoje em dia há lentes para corrigir quase tudo. As pessoas querem algum conforto em relação à qualidade de vida. Não gostam de usar óculos, apesar de haver óculos bonitos, mas não gostam de usar óculos. Portanto, como sabem, quando fazem uma cirurgia de catarata, perde-se a acomodação, a capacidade de visão ao perto. Portanto, se a pessoa ficar a ver bem ao longe, precisa de óculos para ver ao perto. E, portanto, se ficar miúdo para o longe, já não precisa de para o perto, mas precisa para o longe. E há as chamadas lentes multifocais, há as lentes de foco alongado. Duas perguntas, uma para a professora Andréia e depois a seguir faço ao João Gil. Outra, relacionada com isto. Uma pessoa que tenha ceratocone transplante, dessas lentes chamadas lentes multifocais, chamadas lentes premium, que dão uma amplitude de independência de óculos muitíssimo maior. Aconselha, evidentemente, meter lentes premium multifocais em doentes transplantados por ceratocone? Sim, a resposta mais direta é não. Mas
falando um pouco mais... A gente apanha doentes com isso, e é por causa disso é que, em termos de informação e as pessoas saberem, quer dizer, há aqui alguns compromissos e tem de haver uma partilha de risco, não é partilha de risco connosco, tem de haver uma informação grande em relação aos doentes, em relação a essa parte. Tem. Um transplante de córnea por ceratocone é sempre um transplante com algum grau de irregularidade. Depois pode ser corrigido com laser, mas estamos sempre a falar de uma córnea patológica. O critério fundamental para colocar lentes multifocais é ter uma córnea regular, uma córnea saudável. E por isso deve haver muito cuidado quando se quer juntar várias superfícies multifocais no mesmo olho. Se tem uma córnea com possibilidade de ter algumas irregularidades, mesmo, claro, um transplante de córnea, mesmo que a pessoa veja bem. Mas é sempre uma córnea que pode ser um pouco mais seca, que pode ter ainda algum astigmatismo, pode fazer, como se falámos, uma rejeição, pode fazer uma infecção. Portanto, arriscar a colocar uma lente multifocal que depende de um bom alinhamento óptico, que depende de uma superfície regular, da existência de olho seco para funcionar bem, é arriscado. Mas há outras soluções que se podem utilizar para dar alguma independência de óculos em pessoas que tenham um transplante por ceratocone. Aliás, alguns dos nossos doentes têm ceratocone, têm transplante e conseguem fazer uma visão de longe e de perto mais ou menos independente com outras estratégias. Existem lentes diferentes agora, as lentes de foco estendido, que não são as multifocais difrativas, clássicas, que também funcionam bem, e aí podem já ter alguma indicação porque dão um pouco mais de visão para perto, sem serem multifocais, sem darem completamente independência de óculos. Mas, assim, a resposta, em princípio, não. Portanto, por ceratocone, não estamos a falar de transplantes lamelares, do género de SAEC, de MECs, esse tipo de transplantes é diferente. Aí já há lentes que podem funcionar bem. Mas isso também acho que é sempre aquela pergunta, isso é uma pergunta difícil, porque isso depende sempre da topografia, depende da lágrima, depende da regularidade. Isso acho que essa foi difícil, ó, professora. Mas isso são coisas que as pessoas perguntam, porque as pessoas chegam muitas vezes aqui com catarata e dizem assim: o meu amigo, o meu primo, o tio fez cataratas e não precisa de óculos para nada. Então eu tenho um transplante e não posso... É para informar as pessoas de que com transplante o campeonato, desculpem-me a expressão, o campeonato é diferente, porque já tem algumas irregularidades que muitas vezes contraindicam precisamente essas lentes. Agora, vamos supor que não tem catarata e que tem um erro refrativo muito grande. Portanto, o João Gil não tem catarata. Portanto, tem, por exemplo, uma miopia de 5 dioptrias com um astigmatismo de 3 dioptrias. E do outro olho, porque o ceratocone, só em termos informativos, a maior parte das vezes evolui de uma forma assimétrica. Há um que evolui mais do que o outro. E pode ser, a baixa de visão pode ser corrigível. Num olho ter os 10 décimos de visão, os 100% de visão, e do outro lado ter 1 décimo, ou 2 décimos, 10%, 20%, ou menos do que isso. Há a possibilidade, depois de estabilizar a córnea, depois de estabilizar a córnea, portanto, depois de tentar regularizá-la o melhor possível, e não tendo catarata, portanto, antes dos 45 anos, portanto, antes dos 40 anos, há a possibilidade de corrigir esses erros refrativos, precisamente por causa da diferença. Um adulto não consegue uma diferença mais do que 3 dioptrias, não consegue tolerar, só com lente de contacto. Há a possibilidade de fazer uma cirurgia com as chamadas... Estou a dizer isso porque há aqui uma pergunta que diz precisamente: pode-se fáquicas em pessoas com ceratocone? E a pergunta é essa, ao João Gil. Portanto, tentando ser sintético, como o professor André, a resposta rápida é pode. Okay? As lentes fáquicas têm imensas vantagens, imensos potenciais, mas no fundo permitem-nos corrigir grandes erros refrativos. Portanto, aquelas pessoas que têm altas miopias ou que têm grandes hipermetropias, e a colocação da lente intraocular vai ser uma grande vantagem para corrigir nesses casos.
Em doentes com ceratocone, não só muitas vezes o ceratocone vai condicionar altas miopias, geralmente, como muitas vezes, tal como o professor Marta disse bem, é uma doença com atingimento assimétrico, portanto, muitas vezes, para além da graduação por si só, temos um caso que nós chamamos de anisometropia, em que há uma grande assimetria entre um olho e outro. E o nosso cérebro não foi feito para tolerar grandes diferenças entre a imagem que recebe de um olho e do outro. Portanto, aí nós devemos tentar, ao máximo, equilibrar a imagem de um olho para o outro. Isso muitas vezes implica a colocação intraocular de uma lente fáquica. Nós chamamos de lentes fáquicas, no fundo, são lentes em que nós preservamos a lente natural do olho, que é o cristalino, essa fica lá descansadinha e intocada, e nós vamos colocar junto à lente natural do olho, mas sem tocar completamente separado, uma segunda lente que vai corrigir o que está em falta. Como esta lente é colocada numa localização dentro do olho e através de uma via em que nós não vamos mexer no centro da córnea, e inclusive se a pessoa tiver um transplante, nós não vamos mexer no transplante, ela tem a vantagem de não só interferir com a questão do ceratocone, portanto, podemos perfeitamente pôr essas lentes, como podem ser uma ferramenta que podemos utilizar para corrigir os erros que são causados pelo ceratocone. Não significa que a lente vá corrigir todo o erro refrativo que é causado pelo ceratocone e, no fundo, tal como o professor estava a dizer, não é o mesmo campeonato de cirurgias daquelas pessoas que não querem usar óculos e querem ver 100% sem óculos. Mas é o campeonato da pessoa não ter uma visão satisfatória e não ter uma visão útil com a correção que consegue usar com óculos e passar a ter uma visão útil e uma visão satisfatória depois da lente, com uma vantagem acrescida nas pessoas que têm ceratocone ou que têm transplante, que é uma técnica reversível, ou seja, nós fazemos o cálculo para uma determinada lente para corrigir uma determinada graduação. Obviamente o propósito não é de ir tirar lá à frente, mas se por algum motivo essa graduação mudar, o transplante mudar, o que for, essa lente é intercambiável. Nós podemos tirar aquela lente e pôr outra, ou tirar aquela lente e não pôr mais nada. Portanto, é uma técnica completamente reversível e que é muito útil, sobretudo nestes casos de doentes que têm grandes erros de graduação. Ok. Nós vamos tentar, nestes últimos 5 minutos que temos, responder aqui sumariamente, portanto, a todos os nossos a todas as pessoas que estamos a ouvir e que mais uma vez agradecemos a vossa comparência numa sexta-feira à noite, mas tentamos responder aqui a algumas perguntas. Tenho aqui uma pergunta a dizer que tenho ceratocone, opacidades da córnea provocadas por herpes. É viável o transplante, Maria João? Estás aí? Som. Estás sem som. Sem som, desculpem. Na realidade, se existe uma opacidade da córnea, existe uma diminuição da visão e nós podemos fazer o transplante de córnea no herpes. Aliás, muitas vezes acontece isso. O que acontece é que, já falámos aqui da taxa de rejeição, do índice de rejeição, na realidade é que o herpes associa um índice de rejeição um pouco maior. Não só porque na realidade a inflamação crónica causada pelas queratites herpéticas que foram acontecendo ao longo da vida levou à criação de neovasos, de vasos anormais na córnea, que normalmente não tem e que, quando vamos fazer o transplante, tem um risco acrescido de haver a rejeição. Por outro lado, também a recidiva do próprio herpes pode acontecer no transplante. De qualquer maneira, se o doente tem uma diminuição da acuidade visual secundária a uma opacidade da córnea, a única solução é fazer o transplante. Temos tratamentos terapêuticas gerais, terapêuticas sistémicas, que depois do pós-operatório vamos manter durante bastante tempo, na verdade, para diminuir a recidiva do herpes e a corticotropia também, para, na realidade, diminuir a rejeição. Portanto, se tem uma opacidade causada por herpes que baixa a visão, tem indicação para fazer o transplante. Uma pergunta, um conselho que eu pedi aqui à professora Andreia para... Aqui um jovem, 43 anos, portanto é um jovem. É um jovem. É um jovem que nos pergunta: tenho ceratocone diagnosticado há quase 20 anos. Hoje tenho 43 anos. Uso lentes de contacto híbridas. Haverá algum possível tratamento? Qual era o conselho? Se ele tivesse uma boa visão, eu tenho a noção, para explicar às pessoas, uma pessoa que tenha 60% de visão é aquilo que consideramos visão útil. Uma pessoa com um olho e 80% de visão tira a carta legalmente. Portanto, porque muitas vezes as pessoas querem os 100%.
é os lasers, que é a magia, e os 100% de visão. Portanto, mas não tenham noção de que 60% de visão é chamada visão útil, a visão de leitura, visão de ver televisão, 80% de visão e um olho tirar a carta. Portanto, qual era o conselho que tu davas a este jovem que tem 43 anos, diagnosticado há 20 anos, portanto a probabilidade de estar a aumentar é muito diminuta, usa lentes de contacto híbridas, haverá algum possível tratamento? O que é que tu dizias? Haver tratamento há. Se vê bem com lentes de contacto e se as tolera bem, é ficar assim. Se não tolera bem a lente de contacto, se faz úlceras, se é complicado usá-las, se não tolera bem, se temos um caso em que começa a desenvolver o olho seco associado à lente, podem colocá-las ou o olho seco para tirar, há tratamentos possíveis, aí provavelmente seria colocar um anel. Mas se está bem com lente de contacto, não vejo motivo para operar. Ok. Já estão muitas pessoas a utilizarem as lentes esclerais e, portanto, com bons resultados. Já há alguns a dizer, eu recomendo a lente escleral, porque dá uma qualidade de visão, transforma uma superfície irregular numa superfície que é regular. Portanto, dá uma boa qualidade de visão e, infelizmente, o desenvolvimento das lentes de contacto foi tremendo também nestes últimos anos. O conselho que tu davas aqui a uma jovem, eu tenho Keratoconus há mais de 30 anos, portanto, esta jovem, se tem Keratoconus há mais de 30 anos, tem mais de 40 anos. É jovem. Continua a ser jovem. Continua a ser jovem. Já coloquei um anel no olho esquerdo, não resultou. Agora uso lentes rígidas esclerais. O que é que tu lhe dizias? Se ela tivesse uma boa tolerância. Deixa eu ficar. A lente de contacto escleral dá uma excelente visão e tem a vantagem de que não toca na córnea, portanto são mais confortáveis. Elas são difíceis de colocar. Para colocar é preciso realmente que elas estejam cheias com líquido, a cabeça tem que estar para baixo, tem que estar alinhado com a ventosa. Não são fáceis de colocar, mas estando bem com lente de contacto, portanto, sabendo colocar, conseguindo tirar e tendo uma boa visão com lente de contacto, o meu conselho é o mesmo que daria ao jovem de 43 anos com lentes de contacto híbridas, que é, se está bem com lente de contacto, não há necessidade de mudar. Ok. Nós vamos ter que acabar. Eu vou só responder a uma pergunta que não tem nada a ver com o Keratoconus, só vou responder, vamos responder a todas as pessoas que nos enviaram questões. Agradecer a todas terem estado presentes, falta cerca de 1 minuto para as 10 horas, mas só respondo a esta porque foi o primeiro, ainda não estávamos no ar, já tínhamos esta pergunta, e portanto não tem nada a ver com o Keratoconus, mas eu acho que, precisamente porque foi o nosso participante de forma mais precoce e fez uma pergunta que... Zero, antes do... Qual a opinião sobre o implante de válvula em glaucoma de ângulo fechado? E gostaria de saber ainda qual a sua opinião sobre a retirada do cristalino como prevenção da crise aguda de glaucomatose. O implante de válvula em ângulo fechado é um risco, porque o tratamento não é esse. E agora respondo eu. O ângulo fechado é completamente diferente, é muito mais raro do que o ângulo aberto, e é um tratamento, portanto, não é tão frequente, e é um tratamento diferente, completamente diferente. E é mais perigoso porque se dá uma crise de glaucoma agudo, pode cegar. Se não é resolvido no espaço de meia dúzia de horas, pode cegar, porque as tensões podem chegar a 50, 60, e se não é resolvido, cega irremediavelmente. A válvula no ângulo fechado não tem indicação, porque as estruturas estão muito próximas umas das outras. E o que é que pode acontecer? São em situações muito excepcionais, e não vejo, só se for pseudofáquico, quando já tem sido operada a catarata, e meter o tubo por trás da íris, portanto, aquilo que dá cor aos olhos. A maior parte das vezes o que se utiliza é precisamente uma iridotomia, portanto fazer um buraquinho na íris, ou com laser ou cirúrgica, ou, evidentemente, tirando o cristalino. Porquê? Porque as estruturas estão muito mais próximas. Se tirarmos o cristalino, que é mais bojudo, e metermos uma lente intraocular, a câmara anterior abre e o ângulo também abre. E, portanto, muitas vezes nós optamos precisamente pela cirurgia do cristalino e normalmente estes doentes melhoram. E na mesma cirurgia fazemos a tal iridectomia, portanto, o tal buraquinho de passagem do líquido de trás para a frente do olho. Muito obrigado a todos. São 10 horas. Enorme. Para o mês que vem, ou no princípio do ano, faremos uma sobre um tema muito atual. Portanto, já fica um alerta em relação a isso, que é a cirurgia de catarata e lentes multifocais, que falámos hoje, porque as pessoas todas andam sem óculos.
e, portanto, nem todas podem andar sem óculos. Eu, às vezes, também ando com óculos. E a pergunta que me fazem, então, mas está-me a dizer que para fazer uma cirurgia para tirar os óculos, e uso os óculos, porque eu uso os óculos de consulta, para ver ao perto, que eu vejo bem ao longe. Mas será sobre isso, portanto, lentes premium, cirurgia de catarata, cirurgia de presbiopia, portanto, a falta de visão pela idade. Agradecer a todos, agradecer à professora Maria João, agradecer à professora Andréia, agradecer ao Dr. João Gil, terem estado connosco nesta sexta-feira à noite, e agradecer-vos a vossa presença e a vossa colaboração, e, como vos digo, a promessa de que responderemos a todos muito em breve. Eu, quando digo muito em breve, dentro de 2, 3 dias, têm as respostas nos vossos mails. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Boa noite. E muito obrigado por alguns elogios, que também não fiz, alguns elogios em relação a qualquer um dos que está aqui nesta on-live, de doentes que passam por aqui e que são tratados aqui na Unidade de Oftalmologia de Coimbra, e em relação às palavras elogiosas que nos enviaram. Muito obrigado também a todos. Obrigado.